Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. Existem muitos problemas que nós resolvemos usando a ideia de mínimo múltiplo comum, mas principalmente nós usamos isso para fazer adição e subtração de frações, aquelas frações com denominadores diferentes. Então esse é um assunto muito importante. Fica comigo para você entender isso direitinho e não ficar nenhuma dúvida, ok? Bora lá então para o vídeo. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui e nós vamos fazer então de duas maneiras, dois métodos. Vamos supor que eu queira achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Então, o primeiro método tem a ver com a listagem dos múltiplos. Então, eu estou procurando um múltiplo comum, ok? Então, eu pego os múltiplos de 6. Então, aqui está 0, 6, 12, 18. Então, são infinitos, listei alguns. Vou listar aqui os múltiplos de 8. Beleza, 0, 8, 16. Então, aqui estão os múltiplos. O que eu estou procurando? Eu estou procurando um múltiplo que é comum. Então, eu estou procurando um múltiplo que está aqui nessa primeira lista e também está nessa segunda lista, ok? Você consegue verificar aqui algum número que está aqui nessa primeira lista e também está nessa segunda lista? Sim, é justamente o 24. Isso quer dizer que o 24 é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. É um múltiplo comum, porque tem nas duas listas, e ele é o mínimo, porque antes dele, nenhum desses números são múltiplos comuns, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Lembrando, pessoal, nesse vídeo eu vou falar muito sobre múltiplo, divisores, números primos, um número ser divisível ou não ser divisível. E se você não lembra desses conceitos, fique tranquilo, porque eu vou deixar no link aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para essas outras videoaulas, ok? Vamos pegar, então, um outro exemplo. MMC entre 4 e 3. Então, listo aqui os múltiplos de 4. Então, listei alguns múltiplos de 4 e vou listar alguns múltiplos de 3. Listei, então, alguns múltiplos de 3. Você consegue identificar algum número que está tanto na lista de cima quanto na lista de baixo? Então, perceba que, a princípio aqui, nós temos o 12, que está na lista de cima e de baixo, e também o 24, que está na lista de cima e de baixo. Ok. Qual dos dois eu vou escolher? Lembre-se que eu estou procurando o mínimo. O que é o mínimo? É o menor entre eles. Então, eu não vou pegar o 24. O 24 é um múltiplo comum? Sim, é um múltiplo comum, mas não é o mínimo. Então, como eu estou procurando o mínimo múltiplo comum, esse mínimo é justamente o 12, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. O segundo método que nós vamos usar é o método das divisões sucessivas. Esse método é o seguinte: nós já fizemos uma aula aqui sobre a fatoração, né, dos números em fatores primos. Se você se esqueceu, eu também vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha em todos os detalhes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 6 e o 8 de uma vez só, simultaneamente. Então, é o mesmo algoritmo que nós fazíamos com um número só que agora com 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que aqui nessa coluna da direita, nós vamos colocar os números primos. Então, aqui eu listei alguns números primos, os primeiros, ok? Então, vamos lá. Começando com 2. Tem algum desses dois números que são divisíveis por 2? Sim, o 6 é divisível por 2 e o 8 também. Então, eu vou dividir 6 por 2 dá 3, coloco o resultado aqui, e 8 dividido por 2 dá 4. Lembrando que desse lado esquerdo, eu vou sempre colocando o resultado da divisão, ok? Então, agora eu vou olhar para o 3 e o 4. Existe algum número que ainda é divisível por 4? Divisível por 2? Sim, o 4. O 4 ele é divisível por 2. Então, eu coloco 2 novamente e faço o resultado
da divisão. Note que o 3 não é divisível por 2, ok? Então, o que eu vou fazer com o 3? Eu vou copiar. Então, quando o número não é divisível por aquele que eu estou colocando aqui do lado direito, eu simplesmente vou copiar ele para a linha de baixo. E aquele que é divisível, eu vou fazer a divisão. Então, 4 dividido por 2 dá 2, ok? Então, eu vou colocando 2 até que aqui desse lado esquerdo não tenha mais nenhum número que seja divisível por 2. Então, aqui eu ainda tenho 2. Então, vou colocar o 2 de novo. Vou copiar o 3 e vou fazer 2 dividido por 2, que dá 1. Ok, agora eu não tenho mais nenhum número aqui que é divisível por 2. Então, vou para o próximo. Quem é o próximo primo? O 3. Ah, nós temos o 3 aqui. 3 é divisível por 3, obviamente. Então, é o 3 que eu vou colocar do lado direito. Se por acaso aqui eu tivesse um 5, por exemplo, eu iria diretamente para o 5, tá bom? Eu não preciso seguir necessariamente a ordem. O 3 está aqui porque existe esse 3 aqui desse lado. Se aqui desse lado fosse um número divisível só por 5 ou só por 7, eu iria colocar só o 5 ou só o 7, tá bom? Então, agora eu vou dividir 3 por 3, que dá 1, e esse 1 que já estava aqui, copio. E assim como lá na fatoração dos números, quando nós chegávamos em 1, eu terminava a minha fatoração, aqui eu também vou terminar, ok? Então, cheguei aqui, 1 e 1, então é o fim das divisões sucessivas. E quem será, então, o MMC entre 6 e 8? O MMC entre 6 e 8 vai ser o produto, não é? O resultado da multiplicação desses números que estão aqui. Então, se eu multiplicar, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, eu encontrarei o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Como que eu faço essa continha? Primeiro multiplico 2 vezes 2, que dá 4. Esse resultado 4 eu multiplico com o próximo, o 2. Então, vou fazer 4 vezes 2, que dá 8. Esse resultado eu multiplico com o próximo. Vou fazer 8 vezes 3, que dá 24. Então, o MMC entre 6 e 8 é 24. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. MMC entre 3 e 4. Vou fazer, então, pelo algoritmo. 3 e o 4 listados. Primeiro número primo é o 2. Eu vou colocar o 2 porque eu tenho 4 que é divisível por 2. Lembre-se que o 3 eu vou copiar e o 4 eu vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2, ok? O 3 não é divisível, copia o 3. O 4 é divisível, divide e coloca o resultado aqui embaixo. Coloco 2 novamente, porque eu ainda tenho 2 aqui, ó. Então, vou fazer a divisão. O 3 copia, 2 dividido por 2 dá 1. E agora nós temos só o 3, então é o 3 que eu vou colocar aqui e vou fazer a divisão. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 eu só copio. Quem vai ser o MMC entre eles, então? O resultado da multiplicação, o produto entre esses números. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Isso quer dizer que o MMC entre 3 e 4 é 12. Ok. Você notou uma coisa? O MMC entre 3 e 4 também eu conseguiria descobrir se eu fizesse simplesmente a multiplicação entre 3 e 4. Mas lembre-se que quando nós procuramos o MMC entre 6 e 8, o MMC entre 6 e 8 foi 24, que não é a multiplicação de 6 e 8. Por que que lá naquele caso não daria certo multiplicar 6 e 8 e achar o mínimo múltiplo comum? E por que que nesse caso daria certo? Simplesmente porque o 3 e o 4 nós chamamos esses números de primos entre si. O que são números primos entre si? Números primos entre si são aqueles que não têm divisores em comum além do 1. Então, se eu listar os divisores de 3 e de 4, então, ó, divisores de 3 é só o 1 e o 3. Divisores de 4, o 1, o 2 e o 4. Perceba que, tirando o 1, eu não tenho nenhum divisor em comum. Nenhum divisor em comum. Então, nós chamamos esses números de primos entre si. O 4 não é um número primo, mas quando eu olho só para o 3 e o 4, eu posso chamá-los de primos entre si.
E quando eu vou procurar o mínimo múltiplo comum entre primos entre si, basta fazer a multiplicação entre eles. Então, se eu fizesse aqui 3 vezes 4, daria 12, que é o mínimo múltiplo comum. Ok? Bom, vou fazer um outro exemplo aqui agora com 3 números. E se por acaso você precisar achar o MMC entre 4, 5, 6 números, você vai usar o mesmo processo, tá bom? Então, vou listar os 3 números e vou olhar. Existe algum número aqui que é divisível por 2? Sim, o 14. Então, coloco o 2 aqui do lado direito. Aqueles que não são divisíveis eu copio, no caso do 3 eu copiei, o 15 eu copiei, e o 14 dividido por 2 dá 7, coloquei o resultado aqui embaixo. Tem alguém aqui que ainda é divisível por 2? Não. Então, próximo número primo, 3. Tem alguém que é divisível por 3? Sim. O 3 e o 15 são divisíveis por 3. Então, coloco o 3 ali e embaixo coloco o resultado das divisões. 3 dividido por 3 dá 1. O 7, como não é divisível, só copiei o 7. E o 15 dividido por 3 dá 5. Ok. Tem alguém aqui que é divisível por 3 ainda? Não. Vamos para o próximo. 5. Tem alguém que é divisível por 5? Sim, o próprio 5. Então, coloco o 5 aqui do lado direito. E do lado esquerdo, então, vou colocar o resultado das divisões. Então, o 1 eu só copiei. O 7 não é divisível, copio. 5 dividido por 5 dá 1. Então, agora só restou o 7. Vou colocar o 7, porque ele é um número primo. Vou fazer a divisão, então, desse último 7 que me resta. E eu cheguei, então, 1, 1 e 1. Lembre-se, quando nós chegamos aqui nesse 1, 1 e 1, é o fim do algoritmo. Como que eu faço, então, agora para descobrir o MMC entre 3, 14 e 15? Eu multiplico esses números. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30 e 30 vezes 7 dá 210. Então, o MMC entre 3, 14 e 15 é 210. Galerinha, nesse vídeo nós falamos estritamente em como descobrir o MMC, ok? Eu vou colocar um outro vídeo, vou fazer um outro vídeo só falando sobre problemas, como resolver problemas que envolvem a ideia de MMC, como identificar e resolver esses problemas. Se você ficou com alguma dúvida sobre o algoritmo, o que é o mínimo múltiplo comum, como descobrir, escreva aí pra gente nos comentários. Se por acaso esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau!